Olá pessoal, meu nome é Vinícius e esse é o Desconversas Literárias Socializando a Leitura. Hoje nós vamos falar sobre o autor Daniel Galera e sua obra Mãos de Cavalo. Daniel Galera nasceu em São Paulo, em 1979, mas cresceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e devido a isso a obra dele possui alguns traços muito fortes da cultura gaúcha. O autor até hoje ele já publicou 8 obras, sendo 5 romances, uma novela, uma HQ e um livro de contos. A obra que vamos trabalhar hoje, Mãos de Cavalo, é a terceira obra publicada pelo autor, em 2006, e no mesmo ano ganhou o Prêmio Bravo de melhor romance. Ela vai dividida em 15 capítulos, que são narrados em terceira pessoa por um narrador onisciente acompanhando o personagem de Hermano em 2 etapas da vida dele. Num passado narrativo, quando ele tinha 15 anos, e no presente narrativo, que é quando ele tem 30 anos. E essa alternância entre passado e presente, ela se dá a cada troca de capítulo. Num capítulo nós estamos no passado e no outro nós estamos no presente narrativo. A obra traz uma temática relacionada às relações interpessoais e aos aspectos psicológicos da adolescência e da vida adulta, fazendo um paralelo entre esses 2 momentos da vida de Hermano, quando ele era adolescente e quando ele já é adulto, demonstrando através desse paralelo as consequências de alguns eventos traumáticos que aconteceram na vida dele quando ele era adolescente e o reflexo que esses eventos têm em sua vida adulta. Antes de irmos para o resumo da obra, vamos conhecer as personagens. Primeiro nós temos o Hermano, o Mãos de Cavalo, que é o personagem principal da narrativa e que dá nome à obra, que é um médico, um cirurgião plástico bem sucedido. Depois nós temos a Adri, que é a esposa de Hermano, com a qual ele tem uma filha. Depois nós temos o Renan, que é um amigo de muitos anos de Hermano, com o qual ele está planejando uma viagem para a Colômbia para fazer escalada num vulcão que ninguém nunca chegou ao topo, né? Que é uma paixão que os dois têm em comum. Nós temos o João, que é um adolescente que o Hermano salva de um espancamento e que faz ele relembrar da tragédia com um bonobo. Nós vamos comentar mais adiante um pouquinho. E na adolescência nós vamos ter o Pedreiro, que é o melhor amigo de infância do Hermano, o Bonobo, que é um outro amigo de infância do Hermano. É uma criança que vivia arrumando briga com todo mundo, inclusive tem um certo momento da narrativa que ele e o Hermano estão meio que numa disputa, né? Mas isso acaba passando, eles acabam não brigando e ficando amigos. E o Bonobo acaba morrendo de uma forma muito trágica, num espancamento devido a uma briga que ele teve com o Uruguaio, que é um outro personagem. Que o Uruguaio, em retaliação pela briga, acaba chamando alguns outros amigos para bater no Bonobo, e devido a esse espancamento que o Bonobo sofre, ele acaba falecendo. Depois nós temos a Nayara, que é irmã do Bonobo e é apaixonada pelo Hermano. Ela acaba sendo, inclusive, a primeira relação amorosa dele, né? É com ela que ele vai dar o seu primeiro beijo. Depois nós temos o Uruguaio, que é um outro amigo de infância do Hermano. E conforme eu comentei já, ele é o responsável pela morte do Bonobo, devido a uma briga que ele teve com ele num aniversário. E por fim nós temos o Morsa, que é um amigo de infância de Hermano, com o qual poucos do bairro se davam bem, sendo que basicamente o Hermano e o Pedreiro que se davam bem de verdade com ele, que era o amigo rico, entre aspas, do grupo, né? É o que tinha algumas coisas que era difícil de ter acesso naquela época. Partindo para o resumo da obra, Mãos de Cavalo, como eu comentei já, vai tratar sobre a história do Hermano, e nós vamos ver essa história em 2 momentos narrativos diferentes, né? Nós vamos ter um passado narrativo, que é o Hermano por volta de 15 anos, no início da década de 90, mais ou menos ali por 91, e as coisas que ele fez durante a adolescência dele. E o Hermano com 30 anos, por volta da metade da década de 2000, que é o momento no qual nós vamos ver a vida adulta dele e como algumas coisas do passado dele, da adolescência dele, refletiram nessa vida adulta. Na parte da adolescência nós vamos ver diversos episódios espaçados que ele vivenciou na adolescência, enquanto no presente narrativo nós vamos ter, isso fica claro até pelo nome dos capítulos da parte da vida adulta dele, que são alguns horários em sequência ali pela parte da manhã. Amanhã que ele está vivenciando naquele momento que ele está indo para essa viagem com o Renan, com o amigo dele, para a Colômbia para fazer uma atividade de escalada num vulcão. E no desenrolar dessa trama a gente consegue ver o Hermano indo de um adolescente quieto e
apaixonado por adrenalina. Nós podemos ver isso através dos capítulos que falam muito sobre ele correr. Ele gostava de correr, ele gostava de fazer de correr de bicicleta, de andar de bicicleta, de fazer trilha de bicicleta, né? Tem que ter um momento de uma competição ali entre ele e outros amigos num downhill de bicicleta, na descida de um morro que ficava ali no bairro da Esplanada. Nós vemos ele ir desse adolescente apaixonado por adrenalina para um cirurgião plástico, né, de renome, muito conhecido, bem sucedido, casado, com filha, sem problemas com dinheiro, né, um cirurgião muito bem sucedido, mas que não consegue ser feliz, verdadeiramente feliz, justamente porque ele ainda não sabe lidar direito com estes traumas que ficaram na vida dele, por causa dessas situações que aconteceram no passado dele. Principalmente a morte trágica do Bonobo, né? Que é um evento que mexeu muito com ele. E nós podemos perceber isso no decorrer da narrativa, em um certo momento da narrativa, que ele defende o João, o adolescente que ia sofrer um espancamento. Nós percebemos que é só naquele momento que ele lida de verdade com aquele evento da morte do Bonobo. E nesse momento nós podemos perceber um crescimento pessoal dele, não somente no passado, mas também no presente narrativo. Indo então para a análise da obra, nós vamos ter como elemento central da trama o crescimento, a transformação, a evolução do Hermano no decorrer dos anos, né? Nós vamos ver um adolescente de 15 anos, que era bem adolescente de 15 anos mesmo, ir aos poucos se tornando um jovem adulto, né? E esse processo de transformação em jovem adulto ele acaba sendo acelerado principalmente por dois eventos. O primeiro é quando o pedreiro, o melhor amigo de infância dele, descobre que vai ser pai. Isso causa um estranhamento muito grande no Hermano, porque era inconcebível para ele esse fato de alguém da idade dele, próximo dele como o pedreiro era, se tornar pai. E a morte do Bonobo, que é um evento que o Hermano vê de muito perto, né? Ele estava presente, ele presencia o espancamento, e isso mexe muito com ele, e também influencia muito no crescimento dele de adolescente para jovem adulto. Nós podemos ver isso no seguinte trecho. Bebeu um gole do refrigerante e ficou esperando os pensamentos tomarem forma. Minutos se passaram e nada, nenhuma conclusão. A vida de seus amigos estava se transformando. Uma delas havia se acabado, mas ele continuava ali, sem conclusões. Se não pudesse extrair pelo menos uma pequena lição de tudo que estava acontecendo, então seria obrigado a aceitar que a vida se desdobra fortuitamente. Controlava somente nos detalhes. E isso não podia ser verdade. Tem coisas que a gente sabe, e essa é uma delas. Então, nesse trechinho aqui, nós temos o momento que ele descobre que o pedreiro ele vai ser pai, e ele começa a pensar que isso não faz sentido no contexto que ele vivia naquele momento, né? É um garoto de 15 anos, sendo pai, tem um amigo que vai ser pai, é uma coisa um pouco estranha de se lidar, mais o agravante ainda da morte do Bonobo, né? Do amigo dele, que foi extremamente trágico, e ele acompanhou a morte, né? E isso tudo deixa ele com esse pensamento assim de o que eu faço agora, o que vai ser da minha vida agora, né? No segundo trecho, nós vamos ter: seu tom de voz era o de um guri que havia se tornado adulto e planejara toda sua existência futura em questão de 2 ou 3 dias. Que planos eram esses, ninguém sabia ao certo. Quando o boato chegou aos ouvidos de Hermano, ele já teve dificuldade em conceber a ideia de que o amigo tinha uma vida sexual. Imaginá-lo pai, então, era nada menos que absurdo. Então, aqui dando continuidade, nós temos novamente o Hermano pensando, né? Na dificuldade que é aceitar esse fato que o amigo já tem uma vida sexual, ele recém tinha beijado pela primeira vez uma menina, né? Um pouco antes desse momento aqui. Então ele recém estava começando a ter uma vida amorosa, o amigo já tinha uma vida sexual e ia ser pai, e isso era inimaginável para ele. E como eu já falei, esse fato aí do amigo dele se tornar pai e mais a morte do Bonobo fazem ele perceber que ele não sabia muito bem o que ele ia fazer, e isso faz ele tomar um certo rumo na vida dele, que é o que vai incentivar ele
a vir a estudar. Ele passa em primeiro lugar no vestibular de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, esses dois momentos são muito importantes na trajetória dele, no ele se tornar um adulto, né? São dois pontos muito importantes nessa trajetória dele, da adolescência para o início da vida adulta. Como outro ponto importante da narrativa, nós vamos ter os aspectos psicológicos do período da adolescência. Nós vamos perceber isso nos momentos que são narrados no passado narrativo, né? Na adolescência do Hermano. E nós vamos perceber ali diversos momentos de descobertas que acontecem normalmente nesse período da adolescência, na vida das pessoas, né? Como a fragilidade das relações interpessoais. Ele acaba percebendo, já adulto, que ele já não tem amizade com nenhum daqueles amigos que ele tinha na infância, nem lembra, na verdade, o nome deles, ele lembra somente dos apelidos. Tanto que lá na parte dos personagens, só a Nayara que tá com o nome dela mesmo, né? Que as meninas todas, eles tratavam pelo nome, mas os meninos todos eram por apelidos. Então a gente percebe essa fragilidade nessas relações. As primeiras descobertas amorosas sexuais, que no caso do Hermano vai ser com a Nayara, né? Vai ser o primeiro beijo dele, a primeira experiência próxima de uma relação sexual que ele vai ter vai ser com ela. A primeira vez que ele consome álcool, a passagem das brincadeiras de infância para as atividades de adolescência. No início da narrativa nós temos eles jogando bola, e essa questão das brincadeiras acaba não voltando, mas é eles conversando, eles saindo para beber, eles indo para festa de 15 anos de uma outra personagem que tem na narrativa. Então nós vamos ter esses diversos momentos de descobertas na vida do Hermano, né? Nós podemos perceber esses fatos nos seguintes trechos. Hermano estende a mão. O bonomo interpreta seu gesto e, sem perguntas, oferece a garrafa de cachaça. O gole é pequeno e deixa uma sensação de queimação nos lábios. Era o primeiro gole de bebida alcoólica que tomava e seria o último, estava convicto. Agora ele já não era alguém que nunca bebeu, e portanto era uma pessoa diferente. Aqui nós temos a primeira vez que em tese, porque nós não sabemos depois, a última vez que o Hermano consumiu álcool, né, que era um rito de passagem para ele, né? Nessa questão de tornar-se mais velho, tornar-se um jovem adulto. A gente pode perceber o peso que isso tem, não só para a questão psicológica dele, né? Desse aspecto psicológico do começar a se tornar adulto, mas também da socialização, né? Agora ele já não era alguém que nunca bebeu. Então, ali, a partir daquele momento, ele era uma pessoa diferente, não só para ele mesmo, como também para os amigos. Dando continuidade, nós temos... Nayara continuou fazendo suaves movimentos para cima e para baixo com a bochecha contra o rosto de Hermano. Aos poucos, a atitude impassível de Hermano foi ruindo sob a ação crescente de tremores das mãos e das pernas. E ele foi cedendo, perdendo mais e mais o controle da situação. Até não haver mais saída, senão girar um pouco a cabeça e permitir que seus lábios e os de Nayara entrassem em contato e colassem em um beijo indeciso, que ele fez de tudo para não transparecer ser o primeiro de sua vida. Aqui nós temos, então, o primeiro beijo da vida do Hermano, né? A gente pode perceber essa questão também da incerteza, que também ele não sabia se fazia ou não sabia o que podia fazer. Tanto que o beijo é escrito como um beijo indeciso, né? Ele estava em dúvida ainda sobre o que era aquilo, porque ele nunca tinha feito. Então é mais um momento de descoberta aqui na vida do personagem principal. Continuando, nós temos também, sem muita intensidade, abraçou-a. Aquilo impressionava ainda mais que a morte. Querer amar uma pessoa com todas as forças e não ser capaz disso, pois não se trata de uma escolha. Tinha a impressão de que ela era a única criatura que verdadeiramente o conhecia. A única que dava sinais de compreender pelo menos uma parte do que estava por trás de suas poucas palavras e de suas ações. Queria se apaixonar por ela, mas não conseguia. Aqui nós temos o Hermano descobrindo as nuances de uma vida amorosa. Ele percebe que a Nayara é apaixonada por ele, gosta muito dele, que talvez fosse a única pessoa que verdadeiramente o conhecia, que compreendia ele e tudo aquilo que ele trazia por trás das poucas palavras e ações que ele tinha. Mas ele percebe que mesmo esse sentimento sendo verdadeiro e palpável, que ele conseguia perceber que ela o amava, que ela era apaixonada por ele, ele não conseguia se apaixonar por ela. Por mais que ele quisesse se apaixonar por ela, retribuir aquele amor, ele não conseguia. Então aqui é mais um momento de descoberta, né? Da descoberta do amor, das relações amorosas,
E é um momento que ele descobre que as pessoas podem amar ele com todas as forças, mas o amor, o se apaixonar, não é uma escolha, né? Então, por mais que ele queira se apaixonar pela Nayara, ele não consegue. E ela compreende isso de uma forma extremamente adulta também. É um momento muito adulto da narrativa, considerando que seriam crianças de 15 anos no caso do Armando e 13 no caso da Nayara. Mas eles conversam naquele momento. Ela compreende a não reciprocidade do sentimento dele. E eles ficam os dois bem com aquilo, tranquilos. E um entende os motivos do outro gostar ou não gostar de uma forma romântica da outra pessoa. E por fim, nós temos também a questão da cidade de Porto Alegre e as características do romance urbano na obra. Nós temos então uma história que se passa na capital do Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, e nós podemos perceber isso, a força desse pano de fundo que nós temos pela citação dos bairros. Nós temos muita atenção a bairros, zonas, ruas, locais da cidade, né? E também como viviam as pessoas que moravam em Porto Alegre naquela época retratada. E, além disso, por se situar na capital do Rio Grande do Sul, nós temos também emprego de diversas palavras de um vocabulário próprio da região, tanto de Porto Alegre como do Rio Grande do Sul como um todo. Então nós vamos ter o emprego de ba com frequência, guri, guria, para se referir a um menino, uma menina, um homem, uma mulher, o uso predominante do pronome tu no lugar de você, algumas gírias tipo solito, mongolão, entre outros diversos exemplos. E essa caracterização da cidade, dos costumes dos seus habitantes e as questões sociais ali, né, socioeconômicas em voltas ali, que nós temos uma leve discussão, e mais essa questão do Hermano no papel de herói, né, elas acabam sendo características que nos remetem muito ao romance urbano. Nós temos primeiro a questão da localização, né? O nome romance urbano já diz muita coisa. Nós temos um romance que se passa na cidade, e é um romance que se passa na cidade e ele se preocupa muito com as questões sociais e socioculturais e socioeconômicas daquela população que vivia ali naquele local, naquele momento. Isso é uma das características muito marcantes do romance urbano. Além disso, nós temos também o personagem do Hermano vivendo uma jornada do herói. Né? Nós temos o Hermano observando de forma passiva o espancamento do Bonobo, né? Porque ele tinha medo de se envolver e acabar se machucando também. Então ele acaba observando passivamente o amigo sendo espancado e morto. E isso deixa uma marca muito forte nele. Ele se vê como covarde e para tentar fazer os outros não verem ele como covarde, ele dá um soco na própria cara logo depois do espancamento, antes de contar sobre o espancamento para o restante dos amigos, justamente para os amigos terem essa ideia de que ele tentou ajudar o Bonobo, tentou defender o amigo, e para ele mesmo ter também essa ideia, né, que ele não foi covarde, entre aspas, né, que era o que ele estava se considerando naquele momento. E ele vai desse ponto que ele é um agente passivo ali, um observador passivo, observando o espancamento, para num outro momento da narrativa, no presente narrativo já, ele com 30 anos, enquanto ele passeava pelo bairro da Esplanada, ele observa um adolescente fugindo de um grupo de outros adolescentes que queriam espancar esse adolescente que estava fugindo. E quando ele vê essa cena, ele resolve intervir para defender esse adolescente. E, embora seja muito errado, ele acaba batendo nesses outros adolescentes que estavam perseguindo esse que estava fugindo. Ele sai com um piolet, que é uma ferramenta para fazer escalada no gelo, como se fosse uma picareta. E acaba ferindo dois desses adolescentes com o piolet, tentando defender esse adolescente que estava fugindo, que é o João. Mas depois ele acaba conhecendo e levando para o hospital porque está muito machucado. E esse momento é um momento de catarse do Hermano, porque é um momento que ele
se percebe que ele deixou de ser um observador passivo numa situação de espancamento, e ele passa a ser um agente ativo, né? Porque ele vai defender aquele adolescente, consegue defender aquele adolescente, e nós percebemos que esse momento, embora seja uma coisa bastante rara, que ele bateu em adolescentes, né? Mas a gente percebe que é um momento muito grande de crescimento dele, fora daqueles momentos que nós percebemos durante a narrativa no passado narrativo, né? Ele tem muito mais de crescimento durante o passado narrativo, na adolescência dele, mas esse é um momento de crescimento dele dentro do presente narrativo. Ele, a partir daquele momento, ele deixa de se ver como uma pessoa covarde, né? Ele se vê como uma pessoa que interviu, foi corajosa, que interviu e protegeu alguém. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem uma conferida no restante do material que nós temos no canal. E até a próxima.